Senta aí que eu já vou te contar uma história que me revoltou demais. Aconteceu mais ou menos um mês. E eu achei super importante compartilhar essa história com vocês, para vocês ficarem atentos quando vocês forem comprar um cachorro, quando vocês forem escolher um canil para vocês comprarem um cachorro. E, enfim, gente, é uma história assim muito triste. Tem um mês que aconteceu até hoje e eu fico muito chateada de lembrar dessa história, porque eu me peguei muito a esse paciente. Então, enfim, é uma história assim que eu vou tentar resumir ao máximo, embora eu acredite que vai ficar longo esse vídeo, porque é muita coisa, muito detalhezinho. Vou omitir alguns nomes, obviamente, mas, enfim, vamos lá. Se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Paula Silvério, eu sou médica veterinária e esse é o espaço que eu queria para te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. Hoje eu tô aqui nesse lugar aqui diferente, né? Porque eu tô esperando o moço da imobiliária vir aqui para conseguir vistoriar esse apartamento, que é o apartamento que eu até fiz vídeo mostrando para vocês que eu tava morando sozinha de novo com o Cooper e com a Demi e tal. Tem vídeo aqui no canal e agora eu tô me despedindo dele, então eu tô esperando o pessoal vir aqui fazer a vistoria. Eu precisava muito desabafar um pouco sobre esse caso, então resolvi fazer esse vídeo por aqui mesmo. Bom, gente, a grande questão é a seguinte: a gente tem que tomar muito cuidado com os canis que a gente escolhe. É fato que todo mundo, né, até o melhor canil, né, do Brasil, do mundo, tá aí. Pode acontecer alguma coisa, né? Mas quando acontece uma coisa, é uma coisa ou outra. Agora tem canil que é direto, a gente fica sabendo de uma coisinha, de outra coisinha. E geralmente esses canis são canis em que a pessoa acaba escolhendo o canil, talvez até pelo preço. Então, toma muito cuidado, né, com relação a isso. E hoje o alerta é sobre isso e também sobre os sintomas que os cachorros começam a apresentar e você não esperar demais para poder ir atrás e descobrir o que está acontecendo, tá? Nesse caso, foi uma fatalidade mesmo, porque a dona sempre, desde que ela pegou o cachorrinho, ela sempre cuidou muito dele, sempre ficou muito atenta, até mesmo porque ela trabalha na área da saúde também, então ela tem muita noção de muita coisa. E, bom, vou começar do começo para vocês entenderem. O que acontece? Por que eu comecei a atender esse cachorrinho? Esse cachorrinho, diferente da maioria que hoje eu atendo, ele não vem da internet, ele vem de indicação. Mas, ainda assim, é uma das raças que eu mais atendo hoje. Hoje, a maioria, assim, a maior parte do meu público é tutor de Border Collie. E são esses cachorros que eu atendo realmente diariamente. Né? Então, isso é a raça que eu mais gosto de atender mesmo. Eu já falei isso, atendo todas, né? Lulu tem aumentado muito também, mas a raça que eu mais gosto de atender é, de longe, o Border Collie. Eles são cachorros incríveis e tal, então eu atendo muito Border, e como se tratava de um filhote de Border Collie, era uma indicação. E essa pessoa me chamou para poder cuidar dos dois cachorros dela, já que ela já tinha um outro Border Collie, ela não me conhecia e tal, então eu acabei virando veterinária dos dois cachorros dela. Quando esse cachorrinho chegou na casa dela, ele precisava fazer vacina e ele também precisava passar por adestrador. Primeira vez que o adestrador chegou lá, ele foi antes de mim, né, uns dias antes, porque eu fui só quando ele precisou fazer vacina. Então, uns dias antes, o adestrador foi até a casa dele e percebeu que a orelha dele estava esquisita. Então, ele até é um adestrador que eu conheço, tá, meu amigo pessoal, e aí ele até me mandou uma foto da orelha do cachorro, porque a orelha dele estava estranha. Tava uma orelha que estava parecendo que tinha sido raspada. E a orelha dele, só pra vocês entenderem, estava parecendo que alguém pegou uma máquina e passou a máquina da base da orelha até a ponta da orelha. Por quê? As duas orelhas estavam iguais e as duas orelhas estavam raspadas da mesma forma. Então ele me mandou mensagem e falou: o que é isso? Eu nunca vi isso na minha vida. Eu falei assim: olha, eu acho que isso daí pode ter sido uma tentativa do canil de colocar a orelha do cachorro em pé. Porque para fazer tala, você precisa raspar, né, o pelo, porque senão a tala não fixa. E aí eu achei que aquilo ali era por conta de tala. Não estava com ferida, não estava com casquinha, não estava com nada. Simplesmente o pelo era muito baixinho das duas orelhas, parecendo que as duas orelhas estavam raspadas. Perfeitamente. Eu comecei ali a... Não pensei em nada, só comecei a pensar, falar, nossa, poxa, o canil fazer isso com o cachorro, né, para vender o cachorro,
que estranho, né? Eu não curto muito essa vibe aí de colocar a tala nos border collie. Tudo bem. Nunca nem cheguei a cogitar em falar isso pra dona, por exemplo, porque não acho ético, né, virar pra dona e falar, gente, isso tá errado, que eu nem podia ter feito isso, sabe? Não acho ético, então eu guardei isso pra mim, mas tô desabafando aqui com vocês, né, enfim. Bom, até onde eu sei também a dona não me segue nas redes sociais, não me segue aqui também. Claro que eu não vou falar o nome dela, nem do cachorro, nem do canil, nem nada, mas, enfim. Quando ela me chamou na casa dela para fazer a vacina do cachorrinho, a gente percebeu que o cachorrinho, ele também tinha algumas falhas de pelo nas pernas. Quando ela me falou que ele tinha falhas de pelo nas pernas, eu falei, olha, vamos fazer então um exame de raspado de pele, porque o cachorro estava com tudo normal, estava bonitinho, sabe? E aí eu sugeri para ela para a gente fazer um raspado de pele e para a gente ver se tinha alguma coisa ali na pele desse cão. Ou se era só uma pele ressecada, alguma coisa assim, o pelinho caiu. Mas em border também é muito comum a gente ter lesão por fungo, né? Então eu pedi o exame, embora ali a característica visual não estava aparecendo fungo, mas a gente tem que pedir porque às vezes o que a gente está vendo ali não é o que está acontecendo. Por isso que a gente se auxilia, se apoia nos exames, é por isso que a gente pede exame. Bom, pedi o exame e não deu nada. Então, a gente fez um exame geral nele, né? E fez um exame de leishmaniose também, porque eu solicitei, falei, olha, quando não dá nada no exame de pele, é bom a gente fazer leishmaniose, porque leishmaniose a gente sempre acontece, né? Leishmaniose, a gente está numa área endêmica, uma área onde acontece muito leishmaniose. Então, ela topou, ela falou, perfeitamente, pode coletar o que você achar que precisa, pode mandar o que você achar que precisa. Eu fiz dos 2 cachorros dela, tá? E lembrando que na primeira vez que eu fui lá para poder fazer a vacina, tinha uns 3 dias mais ou menos que esse cachorrinho tava lá. E aí eu já solicitei que eles colocassem a coleira e fizessem repelente nos 2 cachorros. Eles resolveram sim colocar a coleira e fazer repelente nos 2 cachorros. E isso foi rápido. Até mesmo porque, se não me engano, no dia seguinte ao dia que eu tive lá, eles mandaram a foto assim, de 2 coleiras e falaram assim, qual que você acha melhor? Né, para eu dar minha opinião a respeito das coleiras. E então eles compraram a coleira de leishmaniose. Ok, colocaram a coleira nos cachorros, tanto é que no retorno dele, quando eu fui lá para poder falar do exame de pele, ele já estava de coleira, o outro também, mas a gente sabe que na vida nada é 100%, mas mesmo assim a gente tira uma boa chance do cachorro ter essa contaminação. Fizemos o exame de leishmaniose dos 2, os 2 deram negativos. Acontece que esse cachorrinho, ele nunca ficou bem de fato. Era sempre alguma coisinha. Ah, o cachorro tá com isso, o cachorro tá com aquilo, ele tá com febre, ele tá vomitando, ele tá assim, assim, assado. Era sempre alguma coisa. Sempre, sempre, sempre. Nunca tinha, assim, passava, sei lá, um mês que o cachorro passava o mês inteiro bem. Eles estavam sempre entrando em contato comigo. E aí a gente fez o exame dele de novo, mas dessa vez a gente só fez exame de sangue bioquímico para saber se estava acontecendo alguma coisa com ele. Uma possível doença do carrapato, que é muito comum na raça, não deu nada. Até que deu uns 3 meses, talvez, que eu estava atendendo esse cachorro, a dona dele me manda uma mensagem desesperada e fala, Paulo, pelo amor de Deus, ele tá passando muito mal. Ele tá mole, ele não tá querendo comer, ele tá com o olho meio fundo. Aí eu falei pra ela, olha, quando é assim, eu nem recomendo eu atender em casa. É melhor você levar pra emergência, porque se eu for na sua casa atender, às vezes eu vou olhar pra ele e falar, não dá pra fazer nada, leva na emergência. Então, eu recomendei que ela fosse direto na emergência, porque às vezes teria que deixar o cachorro na fluido, né? Normalmente filhote desidrata muito rápido, então a gente tem que deixar o filhote na fluido, foi isso que eu recomendei para ela. E recomendei também que ela fizesse exame de doenças infecto-contagiosas, que seria exame infecto-contagiosas não, desculpa, exame de doenças infecciosas, que seria a doença do carrapato e a leishmaniose. Por quê? Porque o cachorro estava começando a ter alguns sintomas neurológicos. E esses sintomas neurológicos, a gente tem essas 2 doenças, né, que são bem comuns. E junto com isso, o cachorro estava com diarreia, o cachorro estava com vômito, né? E essas 2 doenças também podem trazer isso para o cachorro. A doença do carrapato é mais difícil, mas pode acontecer. E aí que ela levou ele na emergência, ele realmente estava estranho, ele estava cambaleando, tanto é que foi feito o exame de imagem para saber se existia alguma chance dele ter fraturado, porque fratura também é de fato muito comum em border collie,
Mas eu estava ali achando, de fato, que era alguma doença infecciosa pelo andar dele, pelo jeito que ele estava se comportando. Bom, eles fizeram um exame que não tem como falar que é falso positivo, e o exame dele para leishmaniose veio positivo. E veio uma titulação, veio positivo o PCR, veio positivo o Rifelisa, e a titulação Rifelisa estava uma titulação alta o suficiente para falar que não era reação cruzada a nada. Fez também o exame de carrapato, o exame de carrapato deu negativo. Então, pensei, poxa, ele tá com leishmaniose e tal, mas a gente às vezes consegue estabilizar essa doença de uma forma mais, assim, de uma forma mais sutil, né? De um tratamento mais sutil. Beleza. Assim que os donos descobriram que o cachorro estava com leishmaniose, eles ficaram arrasados, afinal de contas eles são da área da saúde, eles sabem o que é leishmaniose, e eles ficaram muito tristes mesmo, assim, e né, sempre vem a dúvida, poxa, eu coloquei a coleira, eu coloquei onde que foi a falha aqui? Né? Onde que foi a falha disso tudo ter acontecido? Bom, gente, fato é que esse cachorro, ele nunca cresceu da forma que ele deveria crescer. Um pelo seco, a gente via o fundo da pele dele toda desde pequenininho, o que não é nada comum em Border Collie. Border Collie pequeno, gente, o pelinho deles é uma pluma e é muito cheio. Se você faz assim, ó, você custa a ver a pele quando você abre o pelo assim, porque é muito cheio, parece pelo de tipo chinchila, sabe? Que é um pelo bem levinho e é muito, muito pelo. E não era o caso desse cachorro. Ele também é um cachorro que ele não cresceu, ele ficou, já era para ele estar atingindo aí talvez uns 20 quilos na época, e ele estava pesando 13, então ele realmente não cresceu. E ele também é um cachorro que ele tinha uns problemas que não são comuns nem da raça. A grande questão, gente, é que ele tinha coisas que nem comuns da raça é. Por exemplo, ele tinha dente de leite ainda, ele tinha uma boca, quase que uma boquinha de tubarão. O canino dele não caiu. E isso é muito comum em cachorros de raça micro e raça pequena. Cachorro de raça grande não é comum. Eu até mandei mensagem por uma odonto ótima aqui de BH, que é uma amiga pessoal minha. Eu falei assim, amiga, eu vou te mandar um Border Collie aí. Ela falou, nossa, eu nunca peguei Border Collie com a boca assim. Primeira vez. E odonto, gente, só mexe com dente, o dia inteiro mexendo com dente. Então eu falei, e eu também nunca atendi um Border Collie com a boca assim. E aí, então assim, ele era um cachorro diferente. Ele era um cachorro que dava pra você, quando você batia o olho nele, você via que ele não estava desenvolvendo legal. Ele não tinha musculatura da cabeça assim bem formada. E assim, gente, coincidência ou não, esse é o quarto cachorro que eu pego desse canil que o cachorro filhote vem doente. Não dá para afirmar que veio doente. Não dá para afirmar que veio de lá doente. Por quê? Porque nada é 100%. O cachorro pode, sim, ter pegado a leishmaniose, mesmo usando coleira. Nesse gapzinho de tempo, nessa janela de adaptação, pode ter acontecido isso. Só que a chance disso ter acontecido é pequena. Sabe por quê? O outro cachorro, o cachorro que convive com ele todos os dias, nós fizemos exame nele também, nas duas vezes. Nas duas vezes o exame dele deu negativo. Mas voltando aqui, coincidência ou não, esse é o quarto cachorro que eu pego do mesmo canil. Assim, eu acho que no espaço de 2 anos que tá doente. O filhote nesse canil não é barato. E, infelizmente, a gente precisa tentar não escolher só pelo preço. Olha para você ver, nesse caso, desse cachorrinho, a dona teve que manter testes nele, no outro cachorro, para saber se o outro cachorro estava bem, se existia alguma possibilidade, né, de ter acontecido tudo ali na casa dela, e se existia alguma possibilidade do outro cachorro ser um falso negativo também, quando testou, ou então também dele estar com a doença e não estar tendo nenhum tipo de sintoma, porque pode acontecer, né? Eu já falei isso para vocês várias vezes. Leishmaniose, a maioria dos cães é assintomático. Ou então são sintomas tão sutis que os donos não percebem. Quando percebe é porque já está muito, muito avançado. E aí, a gente testou ele algumas vezes e nada, tá? Sempre, sempre deu negativo o outro cachorro. Bom, nós
Começamos o tratamento dele, fizemos tratamento por 30 dias. Aí a gente fez a titulação dele de novo. A titulação dele piorou muito. E ele sempre teve altos e baixos. Ele não estava comendo mais, era febre o tempo todo, estava ficando incontrolável a situação, né? A leishmaniose dele, ela estava assim agredindo quase todos os sistemas do corpo dele. Então estava no sistema neurológico, gastrointestinal, pele, e isso tudo que ele tinha estava assim de fato relacionado com a leishmaniose. Teve aí há um mês atrás, mais ou menos, ele passou muito mal, ele ficou com muita febre, ele não estava com o olho fundo, e aí os tutores levaram ele na emergência. E aí na emergência eles conversaram com o veterinário que estava ali de plantão e eles chegaram no consentimento de fazer a eutanásia nele porque ele estava em sofrimento. Então fizeram vários exames ali, exames de imagem, ultrassom e tudo mais, e viram que ele não estava legal, que ele estava muito mal, que ele estava sentindo muita dor, que ele não estava ok, sabe? Então eles acabaram optando pela eutanásia por conta da gravidade que a situação chegou em pouquíssimo tempo. E aí, voltando para a questão do canil, é onde eu pergunto para vocês, né? Essa tutora, ela gastou muito dinheiro com esse cachorro. Eu fui lá várias e várias e várias vezes. Eu não fui lá, tipo assim, 2 vezes, igual eu resumi demais aqui para vocês. Porque eram tutores extremamente cuidadosos. E se o cachorro tinha algum tipo, ai, tá com uma febre, vem aqui ver. Ai, tá com isso, vem aqui ver, né? E era tão recorrente e eu fui me apegando tanto no cachorro que, assim, sei lá, sabe, eu sofri muito de uma forma com que tinha muito tempo que não acontecia. Afinal de contas, eu tô aqui, assim, há 10 anos quase formada e também há mais de 15 anos no meio de pet shop e clínica veterinária. Então, assim, tem coisas que já me abalaram muito que hoje não me abalam mais. Mas hoje tem pacientes sim que a gente se apega muito mais do que a outros, né? E aí, nesse caso, esse é um desses casos, porque eu estava sempre muito perto dele, eu via que os tutores estavam dispostos a cuidar dele. Então, assim, isso é muito bom, essa relação, né, que a gente vai criando com o tutor, com o cachorro, é muito bom, mas quando acontece uma coisa dessa, a gente sofre junto. E aí, gente, que eu fico pensando, sabe, tipo, esse canil, ele é caro, mas ele não é o canil mais caro que tem. Só que, pelo visto, eles não dão garantia de nada, né? Pelo visto, se você for no canil e testar os cachorros de lá, você provavelmente vai ter muito cachorro doente, porque as doenças pelo menos que eu atendi de lá, são todas infecciosas, sabe? Então, falei para vocês que eu atendi 4 lá, né? São 2 leishmaniose e 2 doenças do carrapato que eu atendi de lá, e isso num período de 2 anos. Então, é um período muito curto para um canil que nem daqui nem é de BH, tá? Esse canil é do interior, daqui de Minas, mas não é de BH. Para eu atender, eu sozinha atender desse canil e doente, né? Não me lembro desse canil, de eu ter atendido algum cachorro desse canil que estava saudável. E quando você fala assim, é claro que você não atendeu porque estava saudável. Pode até ser, né? E também pode ser que levou em outro lugar. Mas para fazer vacina, gente, o volume de vacina em filhote de border que eu tenho é muito alto, né? E eu não me lembro de ter atendido, porque normalmente quando você começa a fazer atendimento, né, a família te mostra tudo. Eu, pelo menos, peço tudo que o cachorro tem para eu poder ver, né, as coisas. E também porque a gente já sabe que há algumas tendências que tendem a continuar tendências, né, de alguns lugares. Então, quando é cachorro de canil, eu sempre peço para saber de qual canil que é, porque sim, a gente tem casos de canil que dá muita displasia, a gente tem casos de canil que dá muita coisa assim. Eu sempre eu não falo, lógico, eu já falei isso para vocês, eu não falo, não posso falar isso pro tutor. Esse canil aqui, eu já atendi vários casos de displasia. Esse canil aqui, eu já atendi vários casos de leishmaniose. Não dá para eu falar isso. Isso é completamente antiético. Infelizmente, não dá, sabe? Então, quem tem que escolher a pessoa, o canil, é o tutor. E eu sempre, quando alguém vai comprar um cachorro, né, que faz a mentoria comigo antes e tal, eu sempre indico os canis que eu confio, que eu sei que são canis bons, que fazem exame, que faz tudo direitinho conforme o figurino manda. E aí, quando a pessoa faz uma consultoria, né,
Eu já ensino para ela o que ela tem que olhar e tal. Tem muita coisa que você precisa olhar, gente. Não é simplesmente, ai, que legal, tem pedigree, é microchipado, é isso mesmo, vem para casa. Então são muitas vertentes do Border Collie, né, que a pessoa tem que olhar, principalmente porque Border Collie é uma das raças que mais tem exame para se fazer, né, diferente de outras raças, que nem a raça que eu tenho, que é a Spitz, não tem. Agora, Border Collie tem muita coisa que você precisa fazer e, enfim, gente, é isso, sabe? É muito triste, eu fico muito triste, chorei, tinha muito tempo que eu não chorava por causa de paciente, chorei muito, até mesmo porque tinha muito tempo que eu não chorava por causa de paciente, até mesmo porque tem muito tempo que eu não lido com morte, né, de paciente, porque depois que eu parei de atender em emergência e tal, isso foi muito menos recorrente, mas esse paciente, assim, nossa, me pegou de uma forma que, olha, vou falar pra vocês, foi muito, muito difícil, sabe? É, ver toda essa evolução, ver que ele não respondia a quase nada que a gente fazia, não tinha mais o que se fazer quase, e infelizmente teve esse fim. É, e é isso, gente, é isso. Pensa bem, pode ter sido uma coincidência, eu tô aqui falando abobrinha? Pode sim, porque como eu falei pra vocês, esse cachorro pode ter pego essa doença num ou 2 dias que ele ficou sem a coleira lá na casa da moça, e também pode ter acontecido do gap, né, de adaptação, que a gente tem uma imunidade bem baixa, então pode ter acontecido também. Mas, quando a gente olha e começa a pensar que isso não foi a primeira vez que aconteceu, sabe? Aí a gente já fica meio, tá, já sei. E assim, esse foi o único caso que o cachorro acabou vindo a óbito. Nos outros casos, o cachorro não veio a óbito. Eles estão bem, continuam sendo meus pacientes, os 3. Mas, assim, é complicado. É complicado. São donos que falam, nossa, eu assim, se eu quero um próximo Border Collie, mas eu não compro mais esse canil. Não tive ajuda, eu não tive com quem recorrer, com quem conversar, sabe? E tudo isso está incluso, está embutido no valor dos filhotes, né? Então, é isso, gente. Toma cuidado, sabe? No final das contas, eu falei tudo isso de contar essa história para vocês tomarem muito cuidado, para vocês pensarem assim, gente, a qualquer sintoma, chama o veterinário. E quando você compra o cachorro, em 15 dias que você comprou o cachorro, se ele tiver qualquer coisinha, você pode entrar em contato de novo com o dono do canil e falar para ele, olha, tá assim, assim, assado, aconteceu isso e isso, sabe? Mas, assim, não deixa passar, sabe? Não deixa passar porque é responsabilidade do canil também, né? A gente sempre tem que trabalhar com isso, né? Quando eu crio, como eu crio também cachorro, eu também fico pensando no outro lado, né? No lado do criador. Poxa, como é difícil você fazer isso, mas poxa, como é difícil você fazer isso mesmo, mas não é impossível você fazer exame em todo o seu plantel, sabe? Não é difícil você fazer exame nos seus filhotes. Eu faço exame nos meus. Ah, mas você é veterinária. E daí? Né? Se você está disposto a viver disso, né? Faz disso um negócio certo, pelo menos. Né? É o que eu penso. Depois vocês podem deixar aqui nos comentários o que vocês acham. Eu sei que vai ter gente falando assim, por isso que eu falo, não compra, adota, não sei o quê. Eu acho que tem público para tudo. Eu acho que tem gente boa e gente ruim em todas as áreas. Tem muita gente boa criando, muita gente boa de ONG, como também tem gente, né, profissional que a gente fica desconfiado, tanto criando como em ONG também. Acredite se quiser, tem gente de ONG que é bem picareta também, tá? É isso, gente. Vou ficando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí embaixo o que vocês acham desse assunto. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.